dos milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho, né? A gente fala palestra, mas na verdade é mais reflexão, a vontade de estar trazendo alguma ideia para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos, né? Sobre a doutrina. Então que Deus possa nos abençoar mais uma vez a noite de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos num só pensamento de amor, bondade, fraternidade. Que nós possamos sentir a presença dos nossos mentores, sentir a presença dos amigos da casa, nos envolvendo, nos acolhendo, nos inspirando. Que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade para as nossas reflexões, para o nosso crescimento espiritual. Que cada um de nós possa refletir, amadurecer junto ao Evangelho, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Então, como eu sempre falo, né, a ideia é trazer uma reflexão sobre determinado assunto para que a gente possa crescer espiritualmente e, como eu falo sempre no centro também, o tema que eu acabo trazendo, muitas das vezes vocês assistem, né, no caso, por 30 minutinhos e tal, tem que ter essa paciência, essa tolerância. Eu, muitas das vezes, fico semanas, 2 semanas, refletindo e conversando a respeito desse tema. Então ele é muito mais válido para mim, né, porque necessito muito mais, né, desse conhecimento, desse estudo, do que às vezes vocês. Mas a ideia justamente é que a gente possa refletir juntos, despertar curiosidade, amadurecimento. E a ideia é que cada um possa também, a respeito do tema, procurar buscar mais se aprofundar, né, no que diz respeito ao Evangelho, os ensinamentos de Kardec. Então o tema que nós escolhemos da noite de hoje é a cura, e a ideia não é trazer respostas, mas sim várias dúvidas, vários questionamentos, para que cada um de nós possa refletir a respeito disso. Afinal, o que é a cura? Como eu lido com a cura, com a doença, com o doente? O que é estar saudável, né? Será que é melhor curar ou salvar? Então, hoje a ideia realmente é despertar curiosidade, né? Incitar realmente o nosso olhar a respeito do que nós acreditamos que seja essa cura. Quando nós adentramos do Evangelho, o quanto tem de passagens falando a respeito da cura, e elas são simplesmente físicas, né? Elas estão realmente falando de curas físicas, ou elas têm algo mais para nos ensinar, algo mais para demonstrar para nós, né? Então é interessante que a gente possa depois, né, pegar o Evangelho, recordar, né, cada passagem, cada lição de Jesus, cada ato, o que tem por detrás daquilo, né? Hoje a gente vai trazer algumas reflexões
a nível realmente de curiosidade, a nível de despertar esse interesse. Mas é o que eu sempre falo, né? A ideia é que vocês possam buscar interior também esse aprofundamento do Evangelho, junto com os ensinamentos de Kardec, fazer essas reflexões e, às vezes, concordar ou não com o que o Ricardo está falando hoje, ou até mesmo com os outros, né? Como a gente sempre fala, a ideia é realmente trazer algo que desperte a curiosidade e que cada um possa buscar e colocar no seu dia a dia. Então, a questão é curar ou salvar, né? E à medida que a gente vai estudando as curas, as perguntas elas vão se multiplicando, na verdade, né? Isso é sinal que realmente nós estamos nos envolvendo junto ao Evangelho, né? Porque ele tira nós da zona de conforto, de simplesmente lermos a passagem e falar, eu entendi, ela quer dizer exatamente isso. Hoje eu consigo ler uma passagem e ela traz um tipo de ensinamento, um tipo de aprendizado. Amanhã, depois, quando eu volto a reler essa passagem, ela já me causa um certo desconforto. Eu sinto que tem algo mais por detrás dela, algo mais na fala de Jesus, algo mais na passagem como um todo, né? E o que de fato eu consigo extrair disso, né? Vamos ver, por exemplo, a cura do paralítico, né? Quem de nós já não se perguntou a respeito disso? Será que nós também não somos esse paralítico, né? Porque Jesus está falando de corpos realmente, ou será que ele está falando de espírito? Então eu, como espírito e como espírita, o quanto eu reflito a respeito do que eu estou fazendo dessa minha encarnação. O que eu estou realmente mobilizando, né, como espírito que eu sou, de crescimento, de amadurecimento, de amor, de caridade, de fraternidade, em relação à evolução, em relação da ajuda para com os meus amigos, para com os meus irmãos, para com a minha família. Nessa passagem do paralítico mesmo, a gente percebe que Jesus, né, entra dentro de uma casa, é rodeado de pessoas, envolvido, né, então a casa toda é envolvida pela multidão e de repente desce um paralítico pelo telhado. Então, o que quer dizer toda essa multidão, né? O quanto nós muitas das vezes não somos envolvidos pela multidão e não paramos de fazer a nossa ação, né? Esse paralítico, esses que estavam acompanhando esse paralítico, né, levando-o até Jesus, podiam ver naquele momento o fato de Jesus estar rodeado de uma multidão, o fato de a casa estar rodeada de uma multidão, o empecilho para parar, para eles acharem que não dá mais, né? A gente tentou, a gente queria ver Jesus, a gente queria se aproximar de Jesus, mas não conseguimos, né? Afinal, tinha uma multidão em volta dele, e então podemos dar por satisfeito o fato de chegarmos até aqui. E pelo contrário, né? A passagem mostra que mesmo diante da multidão, diante das dificuldades, diante dos desafios, eles subiram, levaram esse paralítico até sobre o telhado dessa casa, tiraram as telhas e desceram com esse paralítico dentro da casa. E aí a gente pode novamente se questionar de que casa é essa, né, que nós estamos falando. Será que nós estamos falando realmente de uma casa física? Ou será que nós estamos falando de uma casa espiritual? Quantos de nós nos aprisionamos, nos prendemos, né, ao redor por conta da multidão? O quanto de nós nos dispersamos em relação a esse encontro de Jesus? E o quanto de nós de verdade adentramos a essa casa espiritual,
a essa casa de Jesus. Porque muitas das vezes nós mesmos entramos ao centro, né, fazemos todo a nossa parte, teoricamente, de ir até a casa espírita, de tomar o passe, mas será que de fato nós estamos lá? Nós estamos dentro dessa casa espiritual? Nós estamos dentro realmente desse convívio direto com Jesus? Então, muitas das vezes, esse momento que nós estamos agora de frente à tela, estamos dentro da conexão junto à espiritualidade? Nós estamos permitindo ter, de fato, esse relacionamento junto do nosso mentor, junto da espiritualidade maior, envolvendo os nossos pensamentos, envolvendo a casa, envolvendo todos os amigos, né, do trabalho do sábado, por exemplo, dos trabalhadores dos outros dias que estão nos acompanhando. Estamos unidos nesse pensamento, porque esse pensamento, essa visão, essa sintonia pode muito bem nos ajudar, né? Agora, essa corrente de vibração positiva pode justamente estar contribuindo para a minha fala, né? Para os meus pensamentos, para o meu desenvolvimento. Pode estar contribuindo para aquele que está do outro lado, sozinho. Então, veja como é importante que a gente possa, de fato, adentrar a casa espiritual e ajudar aqueles irmãos que estão, através do pensamento, unidos. Então, o Evangelho ele traz todo esse leque realmente de oportunidades para que a gente possa se desenvolver. E a gente sabe que, através do pensamento, das boas vibrações, nós conseguimos nos sintonizar e contribuir para o bem-estar desses irmãos. É importante que nós pensamos que o nosso mentor está ao tempo todo soprando, buscando nos ajudar, buscando de fato contribuir para a nossa melhora, mas o quanto nós estamos permitindo essa sintonia, o quanto de nós estamos de fato adentrando a essa esfera maior de boas vibrações. Então, para isso é necessário realmente que a gente ultrapasse essa multidão, muitas das vezes, que faz essa barreira, e se ligue, se conecte com a espiritualidade, buscando de fato uma mudança, uma transformação. E aí Jesus diz para ele: levanta e anda. Quanto nós já ouvimos essa passagem, lemos essa passagem e de fato ficamos meio surpreendidos. Simplesmente uma frase, levanta e anda. Quantos não podem pensar, mas será que teria o mesmo efeito se outra pessoa tivesse dito? O quanto nas situações que nós estamos hoje, nós conseguiríamos interpretar essa frase simplesmente o fato mecânico, né, material, realmente de levantar, ou nós estamos falando de pensamentos, de vibrações, de sintonias, né? Então que nós possamos levantar as nossas vibrações, levantar realmente o nosso bom ânimo, a nossa vontade, e anda realmente, porque não podemos mais ficar parados. A inércia faz um mal tremendo em nós. Conhecendo a boa nova como nós já conhecemos, não podemos mais ficar quietos, parados. Temos que agir em prol da bondade, do amor, da fraternidade. Então é um convite a todos nós a levantar. Saia dessa zona de conforto que você se encontra hoje, espiritualmente falando. Vibre numa sintonia a mais e anda realmente, caminha. Saia do lugar, vai fazer algo. Se você já conhece a Boa Nova, então leve essa Boa Nova para os seus amigos, para o seu familiar. Isso de fato é a cura, isso de fato é a transformação. Não é o simples fato de levantar fisicamente e sair caminhando,
Caminhando para onde? Caminhando para a boa ação, caminhando para o bem, caminhando para o amor. E isso não precisa ser nenhum palestrante, nenhum diretor, presidente. É simplesmente você, no seu lar, no seu dia a dia, caminhando junto de Jesus, procurando colocar o Evangelho no seu dia a dia, trabalhando firme junto aos princípios do Evangelho. E aí a gente vai lembrar da palavrinha também pecado, né? Que muitas das vezes nós nos esquecemos do verdadeiro significado dessa palavra, que é errar o alvo, né? E quando a gente pensa errar o alvo, que alvo que nós estamos falando afinal, né? Qual que seria o verdadeiro alvo nosso? Qual que seria o nosso verdadeiro objetivo? Será que todos nós temos o mesmo alvo? Será que todos nós estamos alinhados ao mesmo objetivo? Muitas vezes nós pecamos justamente por isso, porque não sabemos de fato ainda qual é o nosso alvo. Que alvo é esse que nós deveríamos buscar, né? Trabalhar, correr atrás, de fato. E aí no Livro dos Espíritos diz, né? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, se nós sabemos que a lei de Deus está escrita na consciência, o nosso alvo devia ser justamente esse, de dar cumprimento às leis de Deus. Nós, como espíritas, nós, como cristãos, o quanto nós temos caminhado em busca desse alvo realmente de ser cristão, de ser espírita, de nos esforçarmos ao máximo para fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, é importante que nós não percamos realmente o alvo nesse sentido, que nós, mesmo com os nossos defeitos, nós buscamos sempre encontrar esse alvo, né, de estarmos alinhados às leis de Deus, às leis do amor, da caridade, da fraternidade. Jesus sempre nos deixou bem claro, né, não é o espírito mais que o corpo. Então, muitas das vezes nós erramos o alvo porque nós estamos dando muita importância às coisas materiais, ao corpo físico, aquilo que de material tem importância, tem poder hoje sobre nós, quando na verdade o nosso grande alvo tem que ser seguir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir todo o exemplo que ele nos deixou, trabalhar para que nós possamos nos lapidar nesse sentido, cada vez mais buscando esse entendimento do Evangelho, esse entendimento verdadeiro que possa realmente nos aquecer, possa realmente nos confortar, que nós possamos deitar com a cabeça e falar: fiz hoje tudo aquilo que estava ao meu alcance, fiz hoje tudo aquilo que estava junto da lei de Deus, segui os ensinamentos, procurei me espelhar, procurei me dedicar. É fácil isso? Não. Mas é aquilo que nós temos que ter como alvo, como meta. A cada dia, um novo despertar, um novo recomeço, novas oportunidades para que nós possamos buscar esse alvo, buscar ser melhor que ontem, buscar o Evangelho vivo em nós, para que nós possamos deitar a nossa cabeça e ter a consciência tranquila: eu fiz o melhor que eu podia hoje. Jesus sempre deixou esse recado para que nós caminhássemos em busca dessa evolução espiritual. E é aquilo que nós procuramos fazer, é aquilo que nós devemos fazer. Então, que nós não nos deixamos envolver pela multidão e pelas coisas do mundo, e possamos ficar firme nesse propósito, nesse alvo de Jesus. Então, mais importante, né, do que o paralítico levantar fisicamente, é ele voltar a caminhar segundo as leis de Deus. E é isso que nós procuramos fazer. Na outra
passagem, a cura do cego de Bartimeu, é interessante a gente pensar, cego, quem é o cego? Será que nós também não estamos presos a essa cegueira, né? O que traz uma lição como essa de esclarecimento, né? Será que nós novamente estamos falando somente da cegueira do corpo físico? Quanta cegueira espiritual eu não tenho? Será que nós não somos esse cego que muitas das vezes não vemos as oportunidades que a espiritualidade traz para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução? E nós muitas das vezes, por cegos, não enxergamos que ali está a nossa cura, que ali está o nosso crescimento, que ali está o nosso desenvolvimento, o nosso desabrochar para uma vida espiritual maior. A cura, ela é muito mais do que corpos, né? Ela realmente vem para mudar o espírito. E muitas das vezes nós nos confundimos com essa situação, né? Quem é o paralítico? Quem é o cego? Quem é o leproso? Será que aquele que está realmente enfermo hoje, numa maca, né, adoecido do corpo físico, está de fato realmente perdido ali naquela situação, ou está sendo reparado espiritualmente, está sendo salvo espiritualmente? Como nós enxergamos isso, como nós interpretamos isso? Se nós olharmos somente pelo olhar da matéria, muitas das vezes nós vamos achar que esse é o que está realmente necessitado. Mas se nós olharmos pelo olhar espiritual, muitas das vezes aquela doença, aquela lepra, aquela cegueira, aquela paralisia é a cura, é o seu crescimento, é o seu reposicionamento junto aos ensinamentos de Deus. E isso é o mais importante, é o quanto nós podemos aproveitar essa encarnação ao máximo para esse processo de transformação. Se nós recordarmos Jesus, né, tem outro, ensina corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Será que quando Jesus diz a respeito disso, né, que veio ensinar servindo, corrigir amando, nós entendemos que de fato esse ensino é para nós, essa correção é para nós, ou muitas das vezes nós achamos que esse ensino e essa correção é para o outro, que é o outro que não sabe, é o outro que não vê, é o outro que não compreende. O quanto será que eu de fato compreendo o ensinamento? O quanto de fato eu estou envolvido com esse ensinamento e eu estou servindo? O quanto de fato eu estou envolvido com esse Jesus e estou amando? Estou de fato entendendo que esses irmãos são amigos necessitados, buscando a mesma cura que eu espiritualmente. A gente vai lembrar também do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, a cura do cego de Betsaida. É outra passagem bem interessante, que é a passagem onde Jesus tira o cego da aldeia e diz para ele: volta para sua casa, mas não entra na aldeia. E muitas das vezes a gente pode ficar pensando que o texto foi escrito erroneamente, ou nós não estamos sabendo ler e interpretar o texto. Como é que pode Jesus falar para o cego voltar para casa, mas não entrar na aldeia? Novamente nós temos que sair do físico e lembrar do espiritual, né? O quanto nós estamos envolvidos nessa aldeia de pensamentos, de vibrações, o quanto nós nos deixamos envolver por essas vibrações. Então, é importante que nós juntemos os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações e manter esse bom pensamento, essas boas vibrações, para que isso não se dissipe quando nós voltarmos para os nossos lares, quando nós voltarmos para um outro ambiente
que muitas das vezes possa ser difícil, né? Que nós continuamos conservando esse bom pensamento, essas boas ideias, essa mente junto à espiritualidade maior. Então, é imprescindível que nós possamos estar realmente em equilíbrio, estar saudáveis, e em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos estar junto a Deus, junto à espiritualidade. E se nós estivermos nessa corrente de boas vibrações, nós podemos ir para os lugares mais escuros e a luz da espiritualidade estará junto de nós. E a luz do nosso mentor estará brilhando sobre nós e nós estaremos envolvidos, protegidos, amparados pela espiritualidade maior. E isso é o nosso papel hoje. O nosso papel hoje não é fugir das trevas, fugir das pessoas difíceis, fugir das pessoas orgulhosas, invejosas. Pelo contrário, o nosso papel como cristão é ir de encontro a essas pessoas, buscando levar para elas, levar até elas o amor de Deus, o ensinamento de Deus, mas sem ser agressivo, sem ser ofensivo, que nós possamos fazer isso como Jesus nos ensinou, através de exemplo, através de boas palavras, de boas condutas, que nós possamos cada vez mais, junto à espiritualidade, mantendo esse bom relacionamento junto do nosso mentor, nós possamos envolver a todas essas outras pessoas que necessitam de amor, de paz, de bons pensamentos. Jesus tem que parar de ser simplesmente um símbolo, né, lá exposto, né, crucificado, e se tornar de fato um guia e um modelo, para que nós possamos ser fiel e seguir os seus ensinamentos. Então, para que a cura de fato aconteça, ela tem que começar em nós, começar nós querendo essa mudança, querendo nos encontrar com um padrão maior de vibração, encontrar com os bons pensamentos, encontrar com as lições de Deus, de Jesus, para que nós possamos a cada dia curar um pouquinho dos defeitos que nós temos, buscando cada vez mais a consciência tranquila que nós estamos nos esforçando ao máximo para seguir nosso guia e modelo, Jesus. Queria agradecer a oportunidade e que, de fato, nós possamos nos envolver mais junto às boas obras, às boas lições, ao Evangelho, que não nos falte força e coragem para trabalharmos a favor de Deus e de Jesus. Que em nome de Deus e de Jesus, mais uma vez, agradecer a oportunidade, que unidos nesse pensamento, nós possamos refletir sobre a cura que cai sobre cada um de nós e que nós possamos fazer o nosso papel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, que assim seja, Senhor.